Bom, rapazes, antes de mais nada eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar e eu vou iniciar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta de como que surgiu a ideia de negócio e quais foram os primeiros passos. Bom, a Inovector, antes de iniciar, é importante lembrar que a gente já era do segmento. Já trabalhamos muito tempo nessa área e o tempo trouxe para a gente muitas dores que a gente enfrentou ao longo da caminhada, né? E uma das ideias que surgiu quando a gente foi falar, vamos fazer uma empresa, era justamente eliminar tudo isso que a gente passou por onde nas empresas que nós já trabalhamos, né? Então, dentro disso, surgiu uma necessidade pela dor, obviamente, de tudo que nós passamos e, sem dúvida nenhuma, pela ambição de empreender, poder ganhar dinheiro, enfim. Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Que quer empreender. E quando a gente fala de dor no segmento, nas nossas empresas, é exatamente empresa com falta de cultura, falta de reconhecimento. Então, realmente, eu concordo também que o meu primeiro passo dentro dessa jornada também foi de encontro com tudo isso. Bom, partindo para a segunda pergunta, quais foram os principais fatores que permitiram o crescimento acelerado da empresa de vocês? Eu acho que isso está junto com a condição da realidade do nosso mercado hoje, né? Então a gente tem no nosso mercado empresas extremamente gabaritadas, né? Com alto nível técnico, porém com uma direção, com uma gerência, como posso dizer, mais da velha guarda, né? Com algumas ideias que no nosso entendimento elas poderiam ser ajustadas já. Então o fato da gente ser 3 pessoas com uma idade média de 40 anos e muito mais ligado à tecnologia, eu acho que isso foi o que jogou a gente num caminho aí, basicamente que sozinho nele, né? E a gente fala de tecnologia, de processo, de sistema, né? Então eu acredito que todas essas ferramentas elas complementam, né, tudo isso que você está falando e que vai de encontro às grandes empresas hoje do nosso segmento. Elas são gigantes, né, têm potencial e não se atentaram a se atualizar em tecnologia, a um sistema operacional interessante, a um processo, né? Eu acho que tem todos esses pontos também que agregam no nosso negócio. Durante o processo da escalada de vocês, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram e como que eles foram superados? Eu acredito que o maior desafio nosso é ser a empresa nova, né? Essa imagem do novo, em complemento com o que o Cristiano disse, em um mercado que o tradicional, a velha guarda, tem muita presença, você se mostrar como novo, como uma empresa capacitada, eu acho que foi o maior desafio, né? Enfrentar essa coisa do quem é a Inovector, esses meninos são novos, né? Pô, mas você tá indo para lá. Então esse desafio a gente enfrentou bastante e em contrapartida por esse desafio a gente teve a oportunidade de provar através da qualidade, né? A gente só precisou de fato da oportunidade. Então muitos dos nossos clientes que vieram desse network da minha bagagem, foi a oportunidade que eles nos deram de fazer apenas uma obra para provar que ser novo não é ser incapaz, tanto de idade, né, quanto de experiência, e eu acredito que teve muito peso. E é uma busca grande no mercado por empresas aos moldes que nós estamos criando, né? Busca por uma relação mais clara, né? Ele busca por um entendimento maior, né? Ele se apega em questões que até ontem não eram um ponto de preocupação. Estética, a eficácia, obviamente, que sempre correu lado a lado num projeto de ar-condicionado, de engenharia, né? Só que algumas questões de tratativas, de como isso era feito, a forma de conduzir, né? O acesso direto aos donos da empresa, né? Isso é uma barreira que a gente luta diariamente aqui para quebrar. A gente sempre fala para qualquer pessoa, independente do nível de hierarquia, ela tem acesso a nós, né? Então acho que a clientela, os nossos clientes, eles também buscam isso. Sim, né? É a questão da cultura, né? Inclusive a gente investe hoje bastante pesado na questão de cultura da empresa, porque dentro disso que a gente falou, aquela ideia de
quando a empresa era pequena, a nossa atuação, tanto minha quanto do Cristiano e do Eric, ela era muito presente nas obras. Então a gente conseguiu firmar aquela questão da qualidade, do comprometimento com a nossa imagem. Quando veio esse crescimento rápido, né, quando a gente começou a ouvir esse crescimento, a gente também teve que sair da linha de frente. Então a gente começou a colocar pessoas ali que representassem a nossa empresa, e esse também foi um segundo choque, né, de dar ouvido para esse crescimento e falar assim, pô, a gente está crescendo e substituindo a nossa posição ali perante o cliente por pessoas aleatórias. Então a gente começou a perder, né, a gente começou a ter sinais de alerta do tipo, tá perdendo qualidade, aqui não tem um comprometimento, um funcionário seu falou alguma coisa que eu não ouvi, e a gente percebeu que a gente estava perdendo cultura, que era a nossa cultura lá de trás, né? E eu vejo que esse foi o nosso maior desafio. E foi, né? inclusive, tem sido o maior desafio para se manter no que a gente acredita. Sim. Né? A partir do momento que a gente começa a sair da linha de frente, né? Porque quando você é dono, inevitavelmente você traz amor ao que você faz. Você gosta do que você faz, então você está ali, você é prestativo, você atende o telefone a qualquer momento. E você não pode esperar isso do funcionário, de maneira igualzinha ele age com você. Então, assim, a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio hoje é justamente sair de cena e permitir que outras pessoas, às vezes com pensamento e entendimento diferente do nosso, possam contribuir e levar e continuar conduzindo a Inovector no caminho que ela está trilhando, né? E essa, inclusive, foi a nossa maior sacada, porque hoje a gente olha para a cultura, investindo em treinamento, investindo em liderança, né, nessa imagem do colaborador, em fazê-lo pertencer, e a gente tem colhido ainda resultados melhores. Bom, fazendo uma conexão com a minha pergunta anterior, como que vocês fazem para tomar decisões estratégicas num crescimento tão exponencial assim, né, um crescimento tão rápido? Olha, nós somos 3 sócios atuantes, né, em setores diferentes, porém com respeito muito grande, né, em respeitar a ação e decisão de cada um nas suas áreas, porém ter a humildade de sempre consultar. Então a gente sempre conversa, nós 3, e num processo muito básico, né, que é o quê? São 3 pessoas, a gente tem um determinado assunto, a gente óbvio que tem argumentos em cima disso, mas abre-se uma votação ali, você concorda com isso, eu concordo com aquilo, e assim, o caminho normalmente ele é seguido pela maioria, como somos em 3, e as decisões mais estratégicas nossas, a gente sempre define dessa forma. E inclusive a gente reconhece que um dos maiores feitos do nosso negócio é que nós somos em 3, né? A gente sempre discute isso e fala, cara, a gente tem aqui a oportunidade de ter uma visão racional, que eu posso colocar o Eric nesse lugar, uma visão sistêmica e operacional, que é o Cristiano, que é muito mais envolvido com essa coisa do processo interno, e o meu papel aqui, que é muito mais sensitivo, comercial, tem a ver com pessoas. Então, assim, dentre essas 3 personalidades, existe aqui características diferentes, e quando temos que tomar uma decisão, uma prevalece, e os outros 2 entram com a parte de concordar, né, e também de convergir ali para tomar uma decisão. E ainda assim, nós temos decisões, por exemplo, da empresa, né, a definição do RP, como o Leandro falou, eu sou muito mais envolvido com essa parte de processo, né, eu achei muito interessante, porque nós somos em 3 e tanto o Leandro como o Eric não concordavam com a minha decisão, né, do que eu tinha entendido como adequado para a Inovector, né, e eles me deram esse voto de confiança. Falou, apesar de a gente não achar que essa é a melhor solução, se você que está à frente do processo e está entendendo que esse é o melhor caminho, eles deram esse voto de confiança. Então, assim, nem sempre o racional vence, né? Às vezes a gente poder conversar e permitir, né? Se o Leandro chegar para mim e falar assim, eu sou responsável por orçamento, mas se ele vier para mim e falar assim, cara, essa obra a gente tem que fazer no 0 a 0, né? É porque ele já está pensando na frente e eu tenho que ter essa humildade de reconhecer e ouvir e dar espaço para que isso aconteça. Então acho que o fato de a gente se respeitar na sociedade, né, não invadir o espaço de cada um, mas ao mesmo tempo pedir que as pessoas cheguem nesse espaço, é o que tem conduzido a gente para um caminho interessante. A finança com o funcionário, ela acontece à base de conversa, obviamente, né, a gente
o lance de empreender é uma novidade para nós três, então a gente teve essa humildade de buscar reforço de quem conhece. Então, quando a gente traz uma consultoria, né, que é praticamente uma assessoria empresarial, né, essa empresa, essa pessoa, né, através da empresa, ela traz para a gente toda a bagagem, todo o conhecimento das relações interpessoais, do que uma pessoa liderada, a expectativa que ela tem, né, os pontos que são importantes, né, a importância de um feedback, coisas que eu, quando estava na posição de ser liderado, eu não conseguia enxergar o quanto que isso era importante. Mesmo eu buscando feedback, eu não conseguia enxergar isso de forma clara. Então, acho que a gente tem aprendido ao longo do tempo a liderar as pessoas que estão abaixo de nós, sempre na base de conversa, né, à base de dados, né, de argumentos técnicos, em busca da melhor solução, né, para e autonomia, né? Acho que a gente tem que confiar nas pessoas, temos que acreditar na capacidade delas e que se elas estão aqui é porque elas têm capacidade para atender da mesma forma que a gente atendia. E essa ideia a gente sempre teve isso, né, de ouvir quem sabe, né, assim, uma empresa nova, a gente, é o que você falou, a gente sem muita experiência em liderar, em pessoas, a gente veio com experiência técnica naquilo que a gente faz, em engenharia, mas todo o resto, eu acho que desde o começo, a gente sempre buscou fora. É consultoria de RH, é consultoria de qualidade, aquilo que a gente não tinha dentro de casa, mesmo anunciando uma vaga num determinado canal, a gente ia buscar como uma consultoria, né? Então eu acho que isso também alavanca muito. Você não precisa entender que você tem uma deficiência específica, sendo que às vezes você tem empresas especializadas nessa deficiência sua, né? Então isso agrega consultoria de qualidade, consultoria de RH, e isso eu acho que é um fator muito importante dentro da nossa empresa. E da mesma forma que ainda que no crescimento vai aparecer outras consultorias, né? Como a gente trouxe uma consultoria de sistema, qual que é o melhor sistema para a Inovector operar? Então eu acho que estar aberto a buscar consultorias ou empresas bem mais capacitadas é um ponto crucial para um crescimento. Porque aí você deixa de olhar para aquilo, né? Você tem uma empresa ali que vai te trazer as deficiências e você foca no seu produto, no seu serviço e trabalha. O resto, quem vai te falar que está certo ou errado é aquele consultor. Sobre os próximos passos, quando vocês olham para a Inovector do futuro, quais são os pilares que vocês veem, que vocês estruturam hoje para o amanhã, em termos de cultura, de estrutura, de inovação? Bom, para fortalecimento de cultura, eu acho que a gente não pode abrir mão de treinamento, né? De treinar as pessoas, dar espaço, conversar, ter essa assessoria que a gente tem já hoje, que visa cuidar muito mais do lado pessoal aqui da empresa, né? Eu acho que isso traz um certo pertencimento das pessoas. E eu entendo que a gente vai caminhar mais longe se a gente tiver as pessoas na mesma pegada que nós estamos aqui dentro, né? Então, em termos de cultura, eu acho que o caminho é a gente continuar dando espaço para as pessoas, para os colaboradores nossos aqui, reforçando sempre o que nós entendemos como missão aqui da empresa, visão. E eu acho que é isso, em termos de cultura. Eu acho que uma das ideias que o Cristiano e o Eric me trouxeram quando me apresentaram a empresa, inclusive a construção da marca, ela mostra que a ideia era atuar em várias vertentes, né? E a gente tem como projeto retomar a questão de outros negócios que agregam o que a gente faz hoje, inclusive o departamento de manutenção, que é verba recorrente, que nós fizemos basicamente o inverso do que o nosso segmento faz. A gente começou com obras e agora a gente já sente a necessidade de ter uma verba recorrente para arcar custos ou para ter ali uma segurança melhor financeira. Então, um dos nossos projetos é basicamente começar a estruturar esse departamento de manutenção e, de repente, operar em outras áreas de atuação, como instalação elétrica, como hidráulica. Isso aí, um outro ponto aí que a gente vai explorar muito aí, a gente já tem explorado, é a parte de análise de dados, né? Eu acho que isso, ao longo do tempo, é o que nos traz aí bagagem para a gente conseguir tomar as melhores decisões,
né? E precisamos explorar esse mundo, né? Que não podemos perder o time da coisa, né? Tá chegando aí a parte de inteligência artificial, que a gente sabe muito bem que não é uma questão de fazer perguntas simples, né? No chat. Envolve processos muito mais automatizados, né? Então, unir essa leitura de dados com novas tecnologias e continuar trilhando esse caminho, né? Visando sempre a excelência do nosso trabalho.